A graça e a paz, igreja. Amém. Que bom estarmos na casa do nosso Pai. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Amém. A palavra de Deus diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem de sede, e nem de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Amém? O profeta Amós foi um profeta temente a Deus, criador de gado, mas tinha um chamado de Deus. Ele profetizou há 800 anos antes de Cristo. E naquele tempo, ele foi levantado para profetizar sobre uma nação que estava com os pecados nas transgressões social, injustiça. Então, ele proclamou o juízo sobre aquela nação, o juízo de Deus, sobre o reinado de Jeroboão e Uzias. E naquele tempo nós pensamos que ali nós vamos iniciar o capítulo 8, nós vemos um cesto de frutos maduros, estragados. E o profeta disse essas palavras. E hoje eu quero dizer para a igreja que essas palavras já chegou no nosso tempo. Hoje nós temos fome de Deus. E o tema da mensagem essa noite é: encher a barriga ou matar a fome? Eu quero ler com os irmãos uma história verídica que diz assim: contam que após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, centenas de milhares de órfãos ficavam vagando pelas ruas em uma grande corrente mundial de solidariedade. Se apressou em abrigá-los em orfanatos criados pelas instituições da época. Crianças tristes, assustadas, perdidas em pesadelos, sons de bombas e muita saudade. Um dos grandes problemas que se repetia em todos os orfanatos semelhantes era a dificuldade dessas crianças dormirem à noite. Muitos nem conseguiam dormir, revirando-se a noite inteira na cama. Outras gemendo, mas todas, sem exceção, dormiam muito mal. Foi um psicólogo que trabalhava em um destes centros que descobriu a causa dessa insônia e mandou distribuir todas as noites um pão para cada criança. E assim cada criança dos orfanatos de guerra passou a dormir abraçada com um pedaço de pão, e o sono vinha fácil e elas dormiam tranquilas. O psicólogo descobriu que o maior medo das crianças durante a guerra era passar fome. A incerteza de não ter o que comer no dia seguinte. Já que não havia alimento sobrando, tudo era muito difícil. Ao devolver às crianças a certeza que não haveria falta do alimento, através do pedaço de pão à noite, o psicólogo removeu a preocupação e a criança pôde repousar. E nossos dias atuais? Tem ocorrido a mesma coisa. Muitos não dormem, porque no dia seguinte a prestação vai vencer. No dia seguinte tem medo de faltar o pão dentro de casa. A preocupação é a mesma. Mas na noite de hoje eu quero te oferecer um pão. Este pão não embolora. Este pão não fica podre. Porque esse pão é Jesus Cristo de Nazaré.
Porque nós temos que crer que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém, igreja? Devemos nos alimentar regularmente com a palavra de Deus. Por que nós precisamos nos alimentar regularmente com a palavra de Deus? Porque nos levará para o céu, é a nossa peregrinação, a palavra de Deus, né? E este primeiro tema que eu quero tratar com vocês é para que nós sejamos orientados na nossa caminhada cristã. E diz assim: quando falta pão na casa do pão, o povo se desespera. Casa do pão. Em hebraico isso quer dizer Belém. Quem vem de Belém? Jesus. Jesus é o pão. Então nós vemos que hoje o povo anda faminto. Vem à igreja, mas tem fome ainda de Deus. A igreja é a casa do pão. E o profeta falou isto: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Muitos têm buscado a Deus na igreja e não têm achado. Muitos têm achado coisas de homens e não coisas de Deus. Nós temos encontrado muito ritual, mas nada de pão espiritual. Muito desta terra e pouco das coisas do céu. Eu posso dizer que eu conheço a Deus, mas não ter intimidade com Deus. Posso dizer que sei muito do FHC, mas não ter intimidade com Ele. Nós temos que estar conscientes, buscando a palavra do Senhor diariamente, para que nós possamos ter uma intimidade com Deus. O Salmo 42, versículo 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. O que Davi quer dizer com isto? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi estava inclinado sempre para ouvir a voz de Deus. Então Davi tinha o quê? Um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Então Davi sempre estava face a face com Deus. Nós temos que nos espelhar e procurar ser como Davi. A minha alma tem sede do Deus vivo. Nós precisamos estar clamando isso diariamente. As pessoas estão buscando as bênçãos de Deus, mas não o Deus da bênção. As pessoas procuram um doador. Eu quero dom, Senhor, eu quero ser cheia dos dons do Senhor, mas eu não quero saber do doador. E eu quero dizer para você que nós temos que ter fome das coisas do céu e não dessa terra. E dizer que nem o apóstolo Paulo que diz assim em Filipenses 3, versículo 8. Considerar como lixo os favores da terra, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, e não se contentar com farelo, com palha seca, nem com pão embolorado. Você tem fome de Deus? Já parou para pensar nisso? Eu tenho fome de Deus? Nós precisamos parar para pensar. Será que nós, muitas vezes, na leitura da palavra do Senhor, nós temos clamado que nem Moisés? Senhor, eu quero ver a tua glória. Clamado que nem Eliseu, Senhor, derrama uma porção dobrada do teu Santo Espírito? Ou nós temos contentado como as coisas como estão, como a igreja de Laodiceia? A maior necessidade hoje da igreja é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a manifestação de Deus no meio do seu povo.
Nós precisamos, sabe por quê? Porque nós somos fáceis e rápidos para satisfazer a nossa fome do nosso corpo, mas lentos para satisfazer a fome e a sede de Deus. Nós precisamos buscar o pão na casa do pão, buscar estar íntimos do nosso Deus. Segundo, somente Jesus sacia o coração. João 3, versículo 35, a palavra do Senhor declara assim: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Todo homem sente a necessidade de Jesus Cristo, porque somente Ele é que supre as carências materiais e espirituais da criatura humana. A Bíblia Sagrada supre e nos dá autoridade de afirmar que a humanidade sente fome e sede espiritual. Todavia, uns despertam para Deus e a maior parte vive como se o Senhor nem existisse, chegando ao ponto de nunca descobrir o amor eterno de Jesus. Nós precisamos estar bebendo e comendo deste pão da vida. Crer neste versículo, crer na Bíblia inteira, que o maná celestial vai ser derramado sobre nós, porque senão nós não aguentaremos. Quando eu disse para vocês que nós temos muitas doutrinas de homens, muitas coisas, é porque hoje nós vivemos em mundo, situações difíceis, aonde está se massageando o ego das pessoas, o antropocentrismo, o homem, o centro de tudo, quer predominar. Cristo é o cabeça. Às vezes, esquece. E nós nos tornamos, vamos colocando programação dentro das nossas igrejas e esquecemos que o Senhor deu um chamado a cada um. Deus tem um plano para cada um. A partir do momento que nós nos alimentamos e bebemos deste Deus vivo, eu tenho que crer. E outra coisa, eu não posso nem ter medo da morte. Quantas pessoas que eu encontro e me dizem que tem medo da morte? Este canto diz o quê? Aquele outro que a gente cantou, eu quero a minha coroa, Senhor. Não foi? Eu não vou perder. Eu não posso ter medo de morrer. A meu alimento espiritual vai me levar para o céu. Eu tenho que crer todo dia. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter convicção. Eu, muitas vezes, tenho estudado a palavra de Deus e feito a exegese bíblica ali e questionado. O Senhor diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não está em trevas. Eu sou a água. Eu sou a comida, Senhor. Aí o Senhor fala assim: para. Chega um ponto na nossa vida que nós precisamos crescer. E crer. Não vai me valer de nada tanta teologia se eu não lavar o pé do meu irmão. Eu tenho que buscar o Deus vivo, o Deus que está conosco, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. E a tribulação vem. Quando a doença, a tribulação chega, aí eu quero ver se você tem fé mesmo. Porque o que acontece? O Deus deste século tenta nos enganar, dizendo: não, você não precisa de tanta coisa. Não, tá bom assim.
Porque Ele quer que nós desviemos o nosso foco. Ele quer que a gente pense que o negócio é diferente, mas não é. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, já que o Senhor diz para mim e para você essa noite, que Ele é a fonte, que Ele vai nos alimentar dia após dia, então eu quero dizer para vocês, meu irmão, que nós temos que imergir. Imersão. Vamos nos pedir, Senhor, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós, amado Deus, e que eu seja fonte de água viva, fonte que jorra do Senhor. Aonde quer que eu esteja, que o Senhor venha e faça obra na minha vida. Porque, na verdade, Jesus que vai dar sentido à nossa vida. O vazio que o homem tem, que sacia o coração, só Jesus vai saciar. Nós temos hoje, o nosso mundo hoje, ele diz a nós assim, eu tenho que ter, eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás. Eu preciso ter. A palavra de Deus é loucura, porque é aversão a tudo isto. Então eu preciso crer com todo o meu coração que o Senhor vai me sustentar. Porque é Ele que vai dar sentido à minha vida. E eu quero dizer para você que a palavra em Gênesis 2, versículo 7, o Senhor nosso Deus diz assim, e o Senhor Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se fez alma vivente. Amém? Ali nós vemos Yahvé lado a lado. Yahvé é um Deus de relacionamento. Nós vemos a formação do homem em barro, aonde Yahvé sopra, neche. Imagina que coisa tremenda. Sopra a alma e o homem se torna alma vivente. Por isso, irmãos, que quem vai nos preencher é só Jesus. Porque Ele, desde o princípio, nos formou. O vazio existencial que existe dentro de nós só vai ser preenchido por Jesus Cristo. Só Jesus Cristo vai preencher o vazio que há em cada um de nós. Então eu preciso comer e beber de Ti diariamente. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos para que a gente curva as nossas cabeças que eu vou orar. Pai de amor, de misericórdia, graças eu te dou, ó Deus, e que a palavra do Senhor, Deus, venha tocar aos nossos corações. Eu quero, Pai, pedir a glória do Senhor sobre este lugar. Fala, Pai, com teus filhos e enche, Pai, este lugar com a presença do Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. E João 6,35, mais uma vez diz, né, que eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e a quem crê em mim, jamais terá sede. O terceiro tópico, temos vivido com fome como o mundo. Mesmo assentados à mesa do banquete com o Senhor, temos vivido com fome, porque esquecemos das promessas que Ele nos fez e que o noivo fiel deixou como herança. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Lucas 14, versículo 17. A palavra de Deus diz assim, na hora de começar, enviarei seu servo para dizer aos que haviam sido convidados,
Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Amém. Precisamos ter fome de Deus. Porque senão nós vamos perder o banquete do nosso rei. Muitas vezes, temos buscado coisas básicas para a nossa necessidade física. E nós precisamos mesmo. Só que ele nunca vai preencher o que Jesus tem como primazia em nossa vida. Então, estamos sedentos ainda, raquíticos, se nós não buscarmos a palavra de Deus. Fome do poder de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que quanto mais nós estamos próximos de Deus, nós vemos a glória de Deus. O poder de Deus é visto conforme o tempo que nós passamos com Ele. Se você se dedica várias horas, não sei, ou um tempo precioso, que deve ser um tempo de entrega, Deus vai falar com cada um de nós, porque nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Mas se eu não tenho tempo, porque a minha vida anda assim atropelada, se eu não tenho tempo nem para minha família, me abraçar meu filho, estar junto com alguém, se eu não tenho tempo porque eu estou sempre ocupado, porque o mundo está me deixando atribulado, menos eu vou ver a glória de Deus. Então, nós necessitamos de Deus. Carecemos de estar alimentados por Deus. Outro tópico é sentirmos fome, de sentir útil no reino de Deus. O Senhor capacita todos somos capacitados. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor, é tão simples, e cremos com todo o nosso coração, Deus vem e faz morada, e diz que eu não sou mais escravo, mas eu sou servo. Que eu tenho um lugar no céu reservado. E aí o que me dá mais força é levar a palavra dele para o perdido lá fora. Tem que ser essa motivação. Eu preciso me sentir útil no reino de Deus. Senhor, é isto que é ser útil. É amar o meu próximo. É querer o bem. Até os domésticos do lar, às vezes a gente pensa, eu tenho que ser missionário, eu tenho que ir lá longe. Não. O Senhor quer algo simples de nós. Deus nunca exige coisas difíceis. Mas o Senhor fala que Ele quer que nós tenhamos fome. Porque a partir disso, nós vamos estar alimentados para a nossa peregrinação, que é o céu. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma doutrina humana pode fazer isso. Nenhum ritual sagrado, nenhuma obra de caridade poderá satisfazer a nossa alma. Só Jesus satisfaz o nosso coração. Muitas pessoas buscam várias coisas, sucesso, fama, busca e o vazio e continua na alma, com o formato de Deus. O Filho de Deus pode preencher este vazio. E para matar este vazio que há, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Mateus 6, versículo 33 diz assim: buscar em primeiras coisas o reino de Deus e a sua justiça, que outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, em primeiro lugar, você vai exaltar o Salvador. Você depois vai equipar os santos. E você vai evangelizar o pecador. Você vai evangelizar. Você vai dizer para ele que Jesus tem um plano na vida dele.
É consequência de nós, irmãos. É a consequência. A fome espiritual, ela bate na nossa porta. Todos os dias, se nós não alimentarmos, nós não aguentamos. Nós vamos ficar raquíticos. Aqui, essa palavra de Amós 11 fala sobre a escassez da palavra de Deus, compara um homem natural. Não tem o que comer. Não tem o que comer. Então, eu não quero só encher a barriga hoje, mas eu preciso matar minha fome. Encher a barriga hoje é fácil, mas a certeza do amanhã? Nós precisamos ter essa certeza. O amanhã não vai faltar. Amanhã não vai faltar. Porque se eu encho a minha barriga hoje, e eu fico assim, eu preciso dormir abraçado com um pedaço de pão, porque eu não tenho certeza. E o mal joga setas, dizendo que a gente não tem fé. Você não crê que amanhã Deus vai prover? Ainda usa um abençoado para falar, você não crê? Nós precisamos crer que amanhã o Senhor vai prover o nosso alimento. O Senhor vai falar assim, filho, filha, anda por este caminho aqui, ó. Busca eu. Busca eu em primeiro lugar, que o restante ele vai, ó, vai endireitar tudo. Vai mostrar para nós todos os tópicos onde ele vai fazendo a obra em nós. E Deus é assim. Nós precisamos nos deleitar no Senhor. Deleitar, deleitar. E João ainda fala da mulher lá, samaritana, que estava no poço. Ali em João 4, a mulher fala assim para o Senhor, me dá dessa água para mim beber. E aí ela fica encantada, porque ela tem quantos maridos? Um monte, né? De maridos, tem um, tem dois. Ela fica, aquela busca. Eu preciso ter. Que é o ser humano, né? Buscando. Nada saciava ela. Porque quem sacia nossa fome é Jesus de Nazaré. Ele somente pode nos dar este alimento. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos jorrar que nem chafariz. Ó a glória de Deus. Porque eu tenho a certeza que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. E para concluir, eu quero dizer para os irmãos que eu ainda estou num processo. Todo dia eu tenho clamado a Deus, Pai, eu quero ver a Tua glória, eu quero ver, Senhor, mas eu já dei o primeiro passo. O primeiro passo eu já dei. E eu digo todos os dias que eu quero ser transformada por Ele. Só Deus pode pegar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Só Deus pode nos transformar. Porque Ele é um Deus de poder. É simples aceitar o Senhor, mas é algo muito profundo. É bem profundo. Tem que haver vida de verdade. Porque senão, nós vamos morrer. Nós vamos morrendo todos os dias, numa loucura insana, do pavor da morte. Sabe? Então, aceite este pão. E ele é recheado com luz. É o pão que sempre sacia. É o pão da partilha. Este pão é Jesus. E nunca mais teremos fome. O desafio que Jesus faz para você e para mim hoje é o convite que o Senhor faz. Venham comer e beber de mim. Amém? Pedir para os irmãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Graças te dou, ó Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, a tua palavra é provada, e nós vemos, Senhor Deus, a manifestação da glória do Senhor. Obrigada, Pai, por este tempo precioso na sua presença. Eu te louvo e te agradeço, Deus. Irmãos, eu quero desafiar você essa noite, para que o Senhor, através da sua palavra, que você hoje receba essa palavra viva e eficaz na sua vida, e que você tenha aprendido que o Senhor tem nos ressuscitado. Só tu tens a palavra da vida, que quebra a nossa incredulidade, que possamos ser esmagados todos os dias pela tua palavra, e que vai nos reconstruindo a imagem do teu Filho pela tua palavra, e nos leve e nos coloque no teu bálsamo, do teu pão. Eu quero viver todos os dias nessa terra, sendo alimentado por ti. Ó Senhor Deus, toca nos corações, Senhor Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus. Vê as nossas necessidades, amado Pai. Ó Jesus, graças te dou, Pai, em nome de Jesus. Amém.